Boa noite, senhoras e senhores. Por favor, eu gostaria de pedir que se acomodem em seus lugares para darmos início à cerimônia de abertura do 7º CONAFA. Muito obrigada. Boa noite, senhoras e senhores. Por favor, eu gostaria de pedir que se acomodem em seus lugares. Vamos dar início à cerimônia de abertura do 7º CONAFA. Muito obrigada. Senhoras e senhores, caros auditores fiscais, agropecuários e demais convidados, sejam bem-vindos ao 7º CONAFA. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos a Bento Gonçalves. Vamos juntos assistir ao vídeo de boas-vindas preparado especialmente para os senhores, no telão. Grandes experiências nascem da realização de grandes sonhos. Dar vida a sonhos é nossa especialidade. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande do Sabor. Do legítimo churrasco no Pampa. Do terroir único de espumantes, vinhos e da culinária italiana. Das delícias da culinária alemã, da delicadeza da culinária portuguesa e de muitos outros sabores. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande das 4 estações, do verão dos rios, lagos e praias, da primavera e suas flores, do outono e da mudança de tons na natureza, do inverno e do charme do frio. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da aventura, da adrenalina do voo livre e do balonismo, da velocidade do rafting, do surf e dos esportes náuticos, da liberdade das caminhadas ao ar livre. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da natureza, dos cânions deslumbrantes dos campos de cima da serra, da beleza selvagem do Taim, das falésias de Torres, da imensidão do Pampa e
das cascatas incríveis. Sejam bem-vindos ao Rio Grande das Emoções. Da diversão e surpresa dos parques e museus. Da força histórica das missões. Do brilho das gemas e das pedras preciosas. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do bem-estar, da tranquilidade e do equilíbrio, da meditação, da energia e da renovação. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da tradição em hospitalidade. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Uma vida de grandes experiências e grandes emoções esperam por você aqui. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Que coisa linda esse nosso Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, mais uma vez com alegria, com honra, sejam bem-vindos. Eu agora convido os componentes da mesa dessa sessão de abertura. Convido para que venham aqui conforme forem sendo nomeados. Muito obrigada. Beatriz Sontag Kuchenbecker, delegada sindical do Rio Grande do Sul e coordenadora do 7º CONAFA. Janus Pablo Fonseca de Macedo, presidente do ANFA Sindical. Diogo Segabinazzi Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves. Paula Mascarenhas, secretária extraordinária para Relações Institucionais, representando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. José Kleber Dias de Souza, Superintendente Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul. André Ricardo Coupo Marquesan, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Alisson Aparecido Martins de Souza, Presidente do Instituto Servir Brasil. Luiz Lesse Moura Santos, Presidente do Sicob Executivo. Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E, através de sua pessoa, aproveito para saudar e agradecer a presença de todos os conselheiros aqui presentes. Andréia Brondani, diretora-geral da Mútua no Rio Grande do Sul, representando o presidente da Mútua Nacional, engenheiro Joel Kruger. Lenira da Silva Costa, vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. Gisele Leite Camargo, coordenadora do Conselho de Delegados Sindicais. Clóvis Gercione de Oliveira, vice-presidente da Associação dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária, ANTEFA. Adeliano Carnim, chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho. Francisco Saraiva Júnior, vice-presidente da União Nacional dos Fiscais Agropecuários, a UNAFA Maranhão. Caros senhores aqui no palco, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. O 7º CONAFA também saúda com muita alegria a presença das seguintes autoridades. Tudo certo. Saudamos, então, Ciro Rodrigues de Oliveira Dornelles, corregedor do Ministério da Agricultura e Pecuária. Maria das Graças Gonçalves Salles, ouvidora do Ministério da Agricultura e Pecuária. Paulo César Zene, promotor de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Rosimeire Cirilo, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e do Tocantins. Luiz Carlos Demari, secretário da Agricultura de Bento Gonçalves.
Cedenir Postal, vice-presidente da Regional Serra da FETAG-RS, representando neste ato o presidente da FETAG-RS, Carlos Joel da Silva. Fabiano Barreto, coordenador do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul. Alexandre Sartori, assessor institucional do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, representando a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Giovana Ranquetat Fernandes. Carla Porto Coelho, ouvidora do ANFA Sindical. Lucimar Rodrigues, coordenadora regional de Caxias do Sul. William Augusto Smiderli, chefe da Divisão de Supervisão Regional de Caxias do Sul e médico veterinário. E Giuliano Orlandi Suzin, fiscal estadual agropecuário da Supervisão Regional de Caxias do Sul e médico veterinário, os três aqui representando o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, SEAP, Edvilson Brum. Matheus Stapassoli Piatto, primeiro diretor financeiro e engenheiro agrônomo, representando a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, Nancy Walter. Solismar Damé Prestes, representando o presidente do Sindagre-RS, o senhor Lauri dos Santos Fella. Saudamos também os presidentes do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa dos Consumidores, Cláudio Pires Ferreira, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Mário Antônio Correa Moreira, do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte, Joselito Rangel da Silva Filho, do Conselho Fiscal do ANFA Sindical, Antônio Samarão Gonçalves, da Associação dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária, Adenon José Lunelli, da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários do Rio Grande do Sul, a FAMA-RS, Rosinha Maria Peroni Mesquita, e do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, Rogério Jacob Kerber. Com o orgulho que os auditores fiscais federais agropecuários têm pelo serviço prestado à pátria e ao povo brasileiro, convido agora para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza, revela as fortes palmas do colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra glória, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
justiça acaba forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Detente agora a própria morte. Terra adorada, entre outras ilhas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários, o ANFA Sindical, é a entidade representativa dos integrantes de carreira de auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os senhores aqui presentes hoje, nessa 7ª edição do CONAFA, fazem parte dos 4.021 filiados do ANFA nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. O congresso que inicia aqui hoje é a instância superior decisória que tem o poder de estabelecer as diretrizes gerais para a execução das finalidades e competências previstas no Estatuto do ANFA Sindical. Portanto, caro filiado, fica muito clara a importância de sua participação neste congresso. O ANFA Sindical agradece imensamente a sua disposição de estar aqui para participar das discussões a respeito das principais conquistas e desafios enfrentados por todos nós nesses últimos anos. Muito obrigada por sua presença. A missão do ANFA Sindical é promover de forma sustentável o fortalecimento e a valorização da carreira de auditor fiscal federal agropecuário, buscando a defesa de seus interesses e sua consolidação junto ao poder público, governo, sociedade brasileira e comunidade internacional. De olho nessa missão, a 7ª edição do CONAFA organizou sua programação em torno do seguinte tema central: inovação e fortalecimento sindical na defesa e evolução da carreira. Aqui, diante dos senhores que muito nos deixam felizes com sua presença, a diretoria executiva do ANFA Sindical gostaria de agradecer aos membros da comissão organizadora e das 3 subcomissões deste congresso, porque foi devido ao empenho desta equipe que estamos aqui hoje. Muito obrigada a essa equipe toda. O 7º CONAFA também agradece aos patrocinadores, que nos honram e nos brindam com sua importância e credibilidade. É motivo de muito orgulho termos como patrocinadores o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e o Cicobi Executivo. Muito obrigada. Dando agora sequência à tão aguardada abertura do 7º CONAFA, convido para nos dirigir a palavra a senhora Beatriz Sontag Kuchenbecker, delegada sindical do Rio Grande do Sul e coordenadora do 7º CONAFA. Prezados e prezadas presentes, muito boa noite. Como coordenadora do 7º CONAFA, é com muita satisfação, orgulho e alegria que dou as boas-vindas a todos e todas ao 7º CONAFA, Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, que está iniciando hoje nesta magistral cerimônia e se estenderá até o dia 25 de outubro de 2025, próximo sábado, nessa charmosa e acolhedora cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, especificamente na chamada região da Serra Gaúcha. Cumprimento com respeito e admiração todos os auditores fiscais federais agropecuários aqui presentes,
os delegados natos, os delegados eleitos, os observadores, os palestrantes, os painelistas, bem como autoridades, convidados, apoiadores, acompanhantes e representantes das entidades parceiras que se somam a nós nesse importante evento. Quero saudar de maneira especial o presidente do ANFA Sindical, Janus Pablo Macedo, e em seu nome estender meus cumprimentos a toda a diretoria e aos colegas que com dedicação constroem diariamente o fortalecimento da nossa carreira. Também saudar aos meus colegas da diretoria do Rio Grande do Sul, da Delegacia Sindical do Rio Grande do Sul, e todos os colegas que trabalharam na comissão principal e nas subcomissões do 7º CONAFA, assim como os nossos colaboradores do ANFA Sindical. Hoje é um dia de celebração. Porém, para chegarmos até hoje, chegarmos até aqui, passamos por muitos momentos de trabalho árduo, dúvidas, idas e vindas, ansiedade, preocupações e importantes decisões. É motivo de grande orgulho realizar esse evento aqui no Rio Grande do Sul, terra de tradição, trabalho e coragem. Um Estado que simboliza a determinação e o comprometimento dos auditores fiscais federais agropecuários no desempenho das suas atividades, seja nas fronteiras, portos, aeroportos, nos frigoríficos e estabelecimentos de produto de origem animal, nos laboratórios, no campo, nas unidades técnicas, na Superintendência Federal da Agricultura, enfim, em tantos lugares diferentes neste país e até no exterior, onde atuamos, garantindo a saúde dos animais, a segurança dos vegetais, zelando pela qualidade e inocuidade dos produtos que entram e saem do Brasil, inspecionando e fiscalizando os alimentos e bebidas que são oferecidos à população, bem como os insumos utilizados na produção agropecuária, assegurando o cumprimento dos mais altos padrões sanitários e sempre atuando com competência e compromisso em cada elo da cadeia produtiva. Realizar o CONAFA aqui também tem um significado profundo. Há pouco mais de um ano após as enchentes que devastaram este estado e impactaram de forma severa a agropecuária e a vida de tantas famílias, é impossível não reconhecer a força e a resiliência do povo gaúcho. A recuperação é um desafio, mas é também um exemplo de união e superação, valores que inspiram e se refletem no nosso próprio trabalho como servidores públicos. O CONAFA foi pensado como um espaço de debate sobre os desafios que a nossa carreira enfrenta hoje. Nós vamos discutir temas fundamentais, como a valorização e manutenção da atividade de inspeção e fiscalização como atividade exclusiva de Estado, o combate ao assédio e às práticas abusivas no ambiente de trabalho e as inovações que podem transformar o nosso dia a dia, tornando as atividades mais eficientes, seguras e humanas. Tudo isso sem perder de vista um dos maiores desafios que enfrentamos, o déficit de pessoal, que sobrecarrega as equipes e ameaça a continuidade de um trabalho essencial para o país. Este congresso é, acima de tudo, um espaço de reflexão e construção coletiva, um momento para decidir os rumos da nossa carreira, fortalecer a mobilização sindical e reafirmar o papel essencial que desempenhamos para a segurança dos alimentos, a saúde pública e a soberania nacional. Que este encontro nos ajude a ampliar o diálogo, renovar compromissos e projetar o futuro que queremos para a nossa carreira. E que os novos auditores fiscais federais agropecuários que chegam com energia e novas ideias
sintam-se parte fundamental nessa trajetória. Esse engajamento é vital para que a nossa voz siga firme, unida e presente nas decisões que moldam o destino do serviço público e da fiscalização agropecuária no Brasil. Queridos, desejo a todos um excelente e produtivo congresso, com muito aprendizado, trocas, ricas discussões, importantes decisões e deliberações e incessante inspiração para continuarmos contribuindo juntos numa carreira cada vez mais forte e reconhecida. Que estejamos no final deste congresso mais unidos, fortes e firmes nas nossas decisões e que essas impulsionem, valorizem e engrandeçam a nossa carreira. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, senhora Beatriz, por essas palavras. Em tempo, eu gostaria de cumprimentar e registrar a presença da doutora Ana Maria Moreira Marquesan, procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e diretora da ABRAMPA, Associação Brasileira de Meio Ambiente. Convido agora a senhora Paula Mascarenhas, secretária extraordinária para Relações Institucionais, neste ato representando o governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, para falar aos senhores e às senhoras. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam, em primeiro lugar, todos e todas muito bem-vindos ao nosso Estado. Em nome do governador Eduardo Leite, que eu tenho a honra de representar aqui, vocês viram as belezas do Estado. Então, é um convite para que aproveitem muito essa estada, mas que tenham vontade de voltar para conhecer melhor aqueles que não conhecem, que não são daqui, os que já conhecem, que também voltem, porque o nosso Estado é muito acolhedor, tem muitas belezas, muita diversidade. Eu quero cumprimentar a todas as lideranças aqui, autoridades à mesa, em nome da Beatriz, a nossa delegada sindical aqui no Estado e coordenadora desse evento. Parabéns pelo lindo evento, organizadíssimo evento. Cumprimentar o presidente do Sindicato Nacional, o Janus Pablo, e o nosso prefeito, Diogo, que abre as portas desse município espetacular, que é Bento Gonçalves. Eu espero que vocês tenham oportunidade, que o evento lhes dê também a oportunidade de conhecer as belezas aqui da Serra Gaúcha, especialmente de Bento Gonçalves, que tem uma riqueza extraordinária, cultural, gastronômica, turística. Um grande prefeito. Em nome deles, por favor, sintam-se todos cumprimentados. Eu quero dizer que, para nós, é uma honra receber esse evento. A gente reconhece a importância do trabalho dos auditores fiscais agropecuários, seja para os municípios, para a vida dos municípios, e eu fui prefeita de Pelotas, e vi no trabalho coordenado aqui pela Beatriz o quanto se pode impactar na vida das famílias rurais, por exemplo, quando se consegue um CISB, que nós conseguimos lá para os municípios de toda uma região, quanto isso impacta na vida, na melhoria de qualidade de vida das famílias, na economia dos municípios de toda uma região. Mas também o impacto extraordinário para o país, para a nação brasileira. Tive agora uma experiência, estava contando para o Ricardo Leite, que eu faço questão de cumprimentar também, representante de Pelotas, lá o chefe da unidade, lá em Pelotas. Eu dizia, fui representando o governador numa missão do Mercosul na União Europeia, com outros representantes dos países, Uruguai, Argentina e Paraguai, em que nós fomos lá para fortalecer, levar os argumentos a favor deste acordo Mercosul-União Europeia, e vimos justamente a importância que tem o trabalho de vocês, a qualidade sanitária, o controle, a fiscalização, o quanto isso pode abrir mercados, o quanto isso pode fortalecer a posição internacional do Brasil e do Mercosul, e, portanto, especialmente num mundo polarizado e num mundo em que temos de um lado os Estados Unidos, de outro lado a China, e a gente está sofrendo as consequências de não poder
não sermos um polo, e essa união, Mercosul e União Europeia, tem tudo para ser mais um polo no mundo, nos dando outra segurança, e isso tem tudo a ver, nas discussões que nós tivemos no Parlamento Europeu com os deputados, tudo a ver com este trabalho tão fundamental e tão importante. A gente sabe que a fiscalização nem sempre é simpática, mas cada vez mais a gente percebe que isso tem que ser uma missão de todos nós, mas a gente já vê isso, né, no agronegócio, naquelas pessoas com uma visão mais aberta e que compreendem mais os desafios do mundo, o quanto esse trabalho integrado entre quem produz e quem fiscaliza pode nos colocar num outro patamar nas relações internacionais. Portanto, parabéns, bom trabalho a todos, bom evento, e que vocês possam crescer nessa carreira tão importante para o país. Muito obrigada. Senhora Paula, muito obrigada por essas palavras de incentivo. Convido agora o senhor José Kleber Dias de Souza, Superintendente Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul, para sua manifestação aos senhores. Boa noite, colegas, Ministério da Agricultura, autoridades, saudar o prefeito municipal Diogo, a secretária Paula, o nosso chefe da Embrapa, o Weivinho, o colega Adeliano, né? Todos, também os colegas do Conselho de Medicina Veterinária, do CREA, procurador, enfim, todas as autoridades e lideranças que estão aqui, cada uma dos senhores e das senhoras, repetir novamente e destacar a satisfação de receber os colegas de outras unidades da federação, que estão aqui conosco para esse importante evento, para a nossa carreira. Também sou servidor do Ministério da Agricultura, engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário. Cumprimentar e repetir aqui novamente, mas me parece importante, o presidente da ANFA Sindical, o Janos, também da nossa delegacia sindical, a Beatriz, comissão organizadora, né, que trabalhou tanto e que a gente acompanhou todo o trabalho aí de um ano, eu acho, né, Beatriz, para chegarmos a esse momento tão importante e esses dias que se seguirão aqui de importantes discussões e deliberações para a nossa carreira. E, por via de consequência, como bem destacou a secretária Paula, para o Ministério da Agricultura, para o governo federal e para a sociedade brasileira, dada a importância das atribuições e das nossas responsabilidades, né? Então, cumprimentar cada um dos agrônomos, veterinários, veterinárias, químicas, farmacêuticas, zootecnistas que compõem, então, a nossa carreira. Cumprimentar também, eu acho que é importante, devemos ter novos colegas, e é uma satisfação ver, quando se citou aqui eu vou chamar de como eu tratava, que foi a minha primeira chefe no laboratório, a dona Rosinha, né, que está aqui, aposentada, mas que também temos novos colegas que estão ingressando conosco, né, e que, felizmente, depois de alguns anos que nós não tínhamos ingresso de colegas, então temos a renovação dessa força, que é importante também para a nossa carreira e para o Ministério da Agricultura, né? Acho que, de nossa parte, olhando, enxergando as competências do Ministério da Agricultura, né, a Beatriz destacou aqui a sanidade, a inspeção, a vigilância agropecuária, também o comércio, relações internacionais, mas também ao Ministério da Agricultura compete pensar e estruturar a pesquisa agropecuária. O Adeliano está aqui conosco, né, que se materializa nas ações da Embrapa, as políticas de crédito e seguro agropecuário, e também a meteorologia aplicada à agricultura, e mais recentemente temos trabalhado também a valorização dos diversos sistemas e produtos. Quando se fala aqui Vale do Vinhedo, né, Adeliano, é um resultado de um trabalho da Embrapa Weivinho de valorização desta região, né? Mas
precisamos conceber e fazer a gestão integrada e coordenada dessas diferentes áreas de competência, né? E foi isso que permitiu ao Brasil alcançar essa relevância, né, na produção agropecuária. A pesquisa agropecuária e a política agrícola são elementos importantes para oferecer soluções tecnológicas e também viabilizar a implementação pelos diversos agentes dos setores produtivos, né? Mas a nossa presença no cenário internacional, como bem destacou a secretária Paula, conta muito fortemente com o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários, que garantem, então, a sanidade dos nossos cultivos e criações e a segurança dos insumos, produtos e alimentos produzidos pelo Brasil. Isso é relevante para a nossa presença no mercado internacional, mas também é relevante para o abastecimento doméstico, para a alimentação da nossa população. Esse trabalho de harmonizar, como a Beatriz destacou, a nossa regulamentação aos requisitos estabelecidos nos diversos organismos internacionais e, acima de tudo, conseguir dialogar com os diversos entes governamentais, a prefeita destacou, dos municípios, dos estados, e garantir que em cada canto desse país haja harmonia na aplicação dessa regulamentação e que a segurança de que em cada canto desse país se adotam os mesmos procedimentos, os mesmos requisitos, é que garante, enfim, essa nossa credibilidade no mercado internacional. Mas em ano de COP30, e estamos aqui, o prefeito, e já nos encontramos em outras ocasiões, numa das regiões muito atingidas, né? Conversava com o secretário da Agricultura aqui de Bento Gonçalves há poucos dias, do distrito de Tuiuti, aqui um pouco mais ao norte, no Rio das Antas, que foi bastante atingido, e o Rio Grande do Sul, também nos fenômenos de 2024. Aqui na Serra, no Rio Grande do Sul, além das enchentes, nós foram 15 mil movimentos de terra, né, Adeliano? Dado o volume e a magnitude da precipitação que ocorreu no ano passado. Então, para nós, e que estamos numa região em que o painel internacional de mudança climática já apontava há alguns anos que seria das regiões mais atingidas e que nós, nas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, constatamos esta mudança do padrão climático, o desafio que está posto é de pensar e estruturar também ações de mitigação que colaborem com o desafio que é da humanidade de atenuar as alterações climáticas e também da produção agropecuária frente a esse contexto que não é mais de mudança climática. O que se enxerga nos dados meteorológicos é de que a mudança já ocorreu e que nós temos um outro padrão climático, né? Então, nesse sentido, e aqui de novo, para fazer referência apenas a 3 atuações, a Embrapa, que viemos trabalhando muito fortemente aqui nas ações do projeto que nós denominamos Recupera Rural, né, Adeliano? A ampliação das nossas instituições, aliás, estações do Instituto Nacional de Meteorologia, e uma nova concepção de política agrícola que nós estamos resumindo como o Programa Caminho Verde Brasil, que pensa a intensificação produtiva com base em insumos biológicos que ajudarão a conformar a agropecuária e a indústria de alimentos do futuro, e onde, na nossa compreensão, os AFAS continuarão desempenhando um papel fundamental. A Beatriz me recomendou que eu fosse muito breve aqui. Eu vou finalizar, desejar a cada uma que tenha um excelente congresso, tenham boas discussões e deliberações. E lamentar, eu havia, quando a Beatriz encaminhou o convite,
E aí, agradecer a ela, a comissão organizadora, pelo convite, né? Havia me programado para estar aqui amanhã, mas por solicitação da Federação de Agricultura e dos Trabalhadores e do setor cooperativista aqui do Rio Grande do Sul, que teremos uma reunião amanhã, vou ter que me deslocar ainda hoje para Porto Alegre. Acho que destacar para vocês, além das autoridades aqui, eu encontrei aqui na entrada também, infelizmente no Rio Grande do Sul, temos muitos desafios, temos um povo aguerrido, dedicado, e brigamos às vezes, mas temos também uma capacidade de diálogo, uma boa relação, governo federal, governo estadual, municípios, e também o setor produtivo, e isso me oportuniza, para finalizar e para não falhar, citar aqui o seu Rogério Kerber, eu não vou dizer, ele desempenha N funções, mas sempre muito envolvido na representação do setor produtivo e da indústria de produtos de alimentos aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, colegas, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Bom evento, bom congresso a todos e todas. Senhor José Kleber, muito obrigada. O senhor perdeu a caneta, mas daqui a pouquinho eu levo ali para o senhor. Pode deixar, cada Convido agora o senhor Diogo Segabinazzi Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, para dirigir a palavra aos senhores e às senhoras. Muito boa noite a todos. Gostaria de rapidamente cumprimentar nosso presidente da ANFA, o senhor Janus Pablo de Macedo, vindo do Rio Grande do Norte, muito obrigado. O gaúcho do Norte, que nem o senhor disse, né, presidente? Coordenadora da CONAFA, a nossa Beatriz Kuchenbecker, muito obrigado por tudo, Beatriz, por organizar esse evento também e escolher Bento Gonçalves. Para nós é uma honra gigantesca receber tantas pessoas, tantas autoridades aqui no nosso município. Gostaria de cumprimentar nosso superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, o senhor José Kleber Dias Souza, e a nossa secretária de Estado do Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas, ex-prefeita também de Pelotas. Muito obrigado por tudo, Paula. Por favor, transmita um abraço ao governador Eduardo Leite e comentar a todos os auditores fiscais, todos os amigos que vêm de tantos estados do Brasil inteiro aqui para o nosso município. Eu preciso ser breve, o presidente me falou vai ter um coquetel depois também, então imagino que todo mundo chegou de viagem, cansado, e obviamente vai ter bastante assunto aqui para discutir durante a semana. Mas eu não posso de agradecer a cada um por terem vindo a Bento Gonçalves. E agradecer mais uma vez a todos que contribuíram com o Estado do Rio Grande do Sul. Você sabe que o Estado do Rio Grande do Sul passou pela maior enchente da nossa história. Muitas pessoas foram afetadas. Aqui em Bento Gonçalves, por ser uma região serrana, nós tivemos um sério problema com desmoronamentos. Perdemos pessoas, morreram famílias aqui, a gente perdeu muitas casas, propriedades. Mas se não tivesse a ajuda de todos, a gente não ia conseguir superar esse problema. E agora, eu fico muito feliz de ver tantas pessoas, porque vocês vão enxergar o que é o município. Vocês vão entender o que aconteceu com o Estado. Aqui no centro, aqui nessa região turística, vocês não vão ver problema de enchente. Mas se forem no interior, na parte norte, como foi falado pelo nosso superintendente, vocês vão ver as marcas do que foi essa tragédia. Mas o mais importante é ver que o Estado está se recuperando. Eu preciso convidar todos que, além de participarem das palestras, que conheçam Bento Gonçalves, que conheçam o nosso interior. Isso aqui é uma cidade, pessoal, que ela foi colonizada pela imigração italiana há 150 anos. E ao longo dos anos, as famílias que vieram para cá, eles foram melhorando o interior, melhorando a cidade.
As melhores cantinas, as melhores vinícolas do Brasil surgiram aqui em Bento Gonçalves. Nosso povo sabe fazer um vinho de alta qualidade. E existe uma regra que eu costumo comentar aqui, que todo mundo que vem para Bento precisa experimentar o vinho. Então aproveitem as cantinas, aproveitem para conhecer as mais famosas, as familiares. E a regra que citei não é uma lei oficial, Paula, viu? Mas é uma lei que todo cidadão que vem para cá tem que cumprir. Pelo menos tem que tomar pelo menos uma garrafa de vinho por noite aqui, ou então levar uma caixa para tomar no seu estado de origem, viu? Ou os dois também, viu, pessoal? Dá para tomar e levar. Então não deixe de fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem muito aprendizado aqui, tem muita discussão. Mas sempre quando a gente sai da nossa cidade, a gente tem que aproveitar para conhecer onde é que a gente está indo. Então aproveitem isso. Isso é muito bonito. A nossa população vai gostar de ver vocês nos restaurantes, nas cantinas, dentro do hotel. Contem de onde vocês são. A gente gosta de saber quem é de São Paulo, quem é do Rio Grande do Norte, quem vem da Bahia, de tudo que é lugar. E tenho certeza que o nosso povo vai gostar muito de contar do que é Bento Gonçalves. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, aproveitem, e para nós é um orgulho gigantesco ter todos os senhores e senhoras aqui no nosso município. Grande abraço a todos. Muito obrigada, prefeito Diogo, sempre tão gentil. Agradecemos pela hospitalidade de Bento Gonçalves. E eu convido agora a senhora Andréa Brondani, diretora-geral no Rio Grande do Sul da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, representando o presidente da Mútua Nacional, engenheiro Joel Kruger, para que também dirija suas palavras aos senhores congressistas. Muito boa noite, senhoras e senhores. A Mútua tem imensa satisfação de estar com vocês neste momento, porque vocês são nossos heróis e nossas heroínas. Num Brasil de tamanho continental, num mundo desafiado por inseguranças, nós, brasileiros, e todo o corpo funcional do sistema Confia-CREA Mútua tem orgulho de estarmos com vocês neste 7º CONAFA. Saúdo o colega Saraiva Júnior, que também, além de auditor fiscal federal, é diretor da Mútua do Estado do Maranhão e representa a UNAFA, e articulou para viabilizarmos este rico evento, que foi organizado, então, em nome da delegada do Rio Grande do Sul, Beatriz. Queremos saudar a toda a comitiva organizadora. Em nome do prefeito Diogo Siqueira e da nossa representante, ex-prefeita de Pelotas, Paula, saúdo a todos vocês, originários de cada recanto do Brasil e que nos orgulham tanto e que temos, sim, muitas similaridades. Em nome do palestrante, Dr. André Marquesan, saúdo a todos e todas as palestrantes que estarão enriquecendo este momento, estes dias de evento. Em nome do Dr. José Kleber, Superintendente Federal do Rio Grande do Sul, saudamos, então, cada um dos senhores e das senhoras. Queremos também chamar a atenção que a Mútua, sendo a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confia-CREA, também patrocinou a caravana do Ministério da Agricultura, que aconteceu recentemente com a Rede Proeza, na região de Passo Fundo, celeiro do Brasil e exportador de mão de obra de colegas que atuam no Brasil inteiro, enriquecendo a parte educativa da fiscalização. A Mútua também, através do programa Mútua Mulher, e em consonância com as metas ODS da ONU, lançou a cartilha ABNT de combate à violência contra as mulheres,
e vocês são todas convidadas a conhecerem no estande da Mútua, que estará à disposição dos senhores e das senhoras, as possíveis parcerias. A Mútua está sempre à disposição para acolher, porque sabemos das dificuldades, das demandas dos colegas e das colegas no campo. E, em relação a isso, nós estamos financiando, patrocinando conectividade no campo e no meio rural, em que vocês podem lançar mão, sim, de tecnologias como blockchain e rastreabilidade, contando com o apoio e o patrocínio da Mútua para a conectividade no campo através do Starlink. Também seguro de responsabilidade civil, porque as atividades dos senhores e das senhoras são de verdadeiros heróis e heroínas que garantem a segurança alimentar, a qualidade dos alimentos e, principalmente, a satisfação da sociedade brasileira. E, por último, a Mútua lança mão de planos de previdência complementar, porque a vida de cada um de vocês nos interessa. Sou Andréa Brondani da Rocha, engenheira agrônoma, colega de muitos de vocês, forte admiradora do trabalho dos senhores e das senhoras, e saúdo a todos e desejo um abençoado e ótimo evento, e com muito orgulho agradeço a oportunidade da Mútua sempre acolher toda e qualquer demanda que o presidente Janus Pablo Macedo, nosso presidente da ANFA Sindical, apresentar. Em nome, então, das 27 regionais, muito obrigada e um ótimo evento a todos. Senhora Andréa, muito obrigada pelas palavras. Eu convido agora a senhora Lenira da Silva Costa, vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, para que dirija a palavra aos senhores e às senhoras. Por favor, bem-vinda. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra representar o Conselho Federal de Farmácia no 7º Congresso Nacional, acho que não é 7º, né? É 7º? 7º Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, CONAFA, nas pessoas do presidente da ANFA Sindical, doutor Janus Pablo, e da coordenadora, doutora Beatriz. Cumprimento todas as autoridades. Quero expressar minha profunda satisfação em estar aqui, na belíssima Serra Gaúcha, região que carrega para mim um significado especial, não apenas pela beleza e hospitalidade do povo gaúcho, mas também por um laço pessoal. Meu marido é gaúcho, e cada vez que retorno a este estado, sinto-me acolhida. Hoje, aliás, sinto-me em casa. Primeiro, porque compartilho esta mesa com meu amigo, colega de profissão e conterrâneo, potiguar, doutor Janus Pablo, cuja liderança à frente da ANFA Sindical muito nos orgulha. E segundo, em razão das farmacêuticas e farmacêuticos que integram com excelência a carreira de auditor fiscal federal agropecuário, representando com competência e compromisso a ciência e a ética da nossa profissão em um campo tão estratégico para o Brasil. Os auditores fiscais federais agropecuários são guardiões da segurança dos alimentos, da saúde pública, da qualidade dos produtos que chegam à mesa do povo brasileiro. E é motivo de orgulho para o Conselho Federal de Farmácia ter farmacêuticos inseridos nesta carreira, contribuindo com seu olhar técnico, sua formação rigorosa e sua responsabilidade social, pilares que também sustentam o exercício da profissão farmacêutica em todas as suas áreas. Nosso compromisso é seguir lado a lado com a ANFA Sindical, apoiando suas pautas e fortalecendo o diálogo institucional que garante não apenas a valorização da carreira, mas também o fortalecimento das políticas públicas de saúde, vigilância e segurança sanitária.
O tema que norteia esse 7º CONAFA, Inovação e Fortalecimento Sindical na Defesa e Evolução da Carreira, é absolutamente atual e inspirador. Vivemos um tempo de transformações aceleradas, em que a inovação tecnológica e as novas formas de organização do trabalho nos desafiam a repensar práticas e fortalecer vínculos. E é justamente nesse contexto que a união entre as entidades representativas e o comprometimento ético dos profissionais tornam-se o verdadeiro motor da evolução. Por isso, o Conselho Federal de Farmácia reafirma aqui seu respeito, sua admiração e seu apoio irrestrito aos auditores fiscais federais agropecuários, que integram essa carreira tão essencial para o Brasil. Seguiremos juntos na defesa da valorização profissional da ciência e da qualidade do serviço público, que transforma realidades e protege vidas. Parabenizo o presidente Dr. Janus Pablo e toda a diretoria da ANFA Sindical pela organização deste congresso, que mais uma vez demonstra a força e a coesão de uma categoria que tem no compromisso e na inovação os pilares de sua atuação. Desejo a todos um evento produtivo, inspirador e repleto de propósitos. Muito obrigada. Senhora Lenira, muito obrigada pelas palavras de reconhecimento. E agora, então, para falar aos senhores e às senhoras, nessa oportunidade, eu convido a senhora professora Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Inicialmente, quero cumprimentar a mesa, em nome do Dr. Janus Pablo Fonseca de Macedo, presidente da ANFA Sindical, excelentíssimas autoridades, prezados auditores fiscais federais agropecuários, representantes da ANFA Sindical, demais convidados, senhoras e senhores, muito boa noite. É com imensa honra e satisfação que participamos desta 7ª CONAFA, um espaço legítimo de debate, reflexão e construção coletiva sobre o futuro da fiscalização agropecuária e das carreiras que sustentam a credibilidade do Brasil no cenário nacional e internacional. Em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, agradecemos o convite e reafirmamos o respeito e admiração que temos por cada um de vocês, profissionais que com competência técnica, ética e compromisso público defendem a saúde, a segurança dos alimentos e o desenvolvimento sustentável do país. Este momento é ainda mais especial, porque o CFMV trouxe sua plenária ordinária para Bento Gonçalves, para ser realizada aqui durante a CONAFA. Esta decisão não é só simbólica, Pablo. Ela carrega uma mensagem clara. O Conselho Federal está presente, lado a lado com vocês, reconhecendo o papel estratégico e essencial dos auditores fiscais federais agropecuários na estrutura de Estado e na defesa do interesse público. Reunir nossa plenária nesse espaço é mais do que uma escolha de agenda, é um gesto de integração e de valorização. É o reconhecimento de que as pautas que movem a ANFA Sindical também dialogam com os princípios e compromissos do sistema CFMV-CRMVs. O Brasil é uma potência agropecuária mundial, mas essa força não se mede apenas em número de exportação ou em produtividade. Ela se mede em credibilidade. E essa credibilidade tem um rosto. O rosto de quem fiscaliza, de quem inspeciona, de quem certifica e garante a qualidade dos produtos que chegam à mesa das famílias brasileiras e ao mercado internacional. Vocês são os guardiões silenciosos da confiança nacional, a linha de defesa que assegura a saúde dos rebanhos, o equilíbrio ambiental,
a segurança dos alimentos e, acima de tudo, a saúde única. Esse conceito que integra de forma indissociável a saúde animal, humana e ambiental e que o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem orgulho de difundir e defender. Sem fiscalização, não há segurança. Sem segurança, não há confiança. E sem confiança, não há mercado nem futuro. O tema que orienta este congresso, inovação e fortalecimento sindical na defesa e evolução da carreira, reflete também os desafios e as conquistas que temos vivenciado no sistema CFMV-CRMVs. Vivemos um tempo de profundas transformações, novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho e novas exigências sociais. Mas, em meio a tudo isto, permanece a certeza de que as instituições públicas fortes e as carreiras técnicas valorizadas são pilares de um país que acredita na ciência e serve à sociedade. A inovação não é um fim em si mesma, ela é um instrumento que deve estar a serviço das pessoas, do conhecimento e da integridade. Por isso, é tão simbólico que este congresso una o passado de luta, o presente de resistência e o futuro de renovação de uma carreira que é estratégica para o Brasil. O CFMV e a ANFA Sindical compartilham valores e propósitos comuns. Ambos defendem a ética, a técnica e a valorização profissional como fundamentos para o fortalecimento da saúde pública, da produção sustentável e da confiança social. A interação entre nossas instituições é vital para enfrentar os novos desafios da segurança sanitária, da biosseguridade e da sustentabilidade no campo e nas cidades. Ao estarmos aqui com a plenária do Conselho Federal de Medicina Veterinária reunida neste mesmo ambiente, queremos afirmar que a cooperação entre o CFMV e a ANFA Sindical é mais do que necessária, é estratégica. Porque o futuro da agropecuária brasileira depende da união de quem regula, fiscaliza, orienta e protege. Que este 7º CONAF seja um marco de diálogo, aprendizado e fortalecimento. Que dele saiam ideias, propostas e diretrizes capazes de consolidar uma carreira pública cada vez mais valorizada, inovadora e comprometida com o interesse coletivo. Em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, deixamos nosso reconhecimento e nosso agradecimento sincero. Vocês não apenas fiscalizam o Brasil, vocês o protegem, o sustentam e o fazem crescer. Muito obrigada. Senhora professora Nelisa, muito obrigada pela confiança expressa em suas palavras na profissão e no trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários. Muito obrigada. Dando continuidade às manifestações dessa noite, convido o senhor Luiz Lesse Moura Santos, presidente do Sicob Executivo. Boa noite a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, participando de tão importante evento, né, que é o CONAFA. Quero cumprimentar aqui a pessoa do presidente Pablo, a todos aqui as autoridades da mesa, e também quero cumprimentar todos os fiscais federais, na pessoa nosso amigo e também conselheiro de administração do Sicob Executivo, o senhor Ezio Gomes da Mota, está aqui no presente. E também cumprimentar todas as mulheres, no nome da nossa coordenadora deste evento, a senhora Adriana. Bom, foi falado aqui muito na importância, né, do auditor fiscal federal, da importância da organização, do papel que vocês representam para a produção, para a segurança alimentar, não só brasileira, mas mundial. Mas serei breve um pouco nas minhas palavras, porque eu queria abordar um ponto muito importante. Além das entidades, eu queria destacar aqui a importância de estarmos também trabalhando
e valorizando as pessoas. O fiscal federal, por entender que todo esse arcabouço, né, legal, toda essa legislação, toda essa responsabilidade foi depositada no nome de todos vocês, ela precisa ser executada com muita maestria e é executada dessa forma. Entretanto, nós sabemos que muitos de nós precisamos ter um pouco de tranquilidade, precisamos ter um pouco de educação e temos também um pouco de qualidade de vida para que exerçamos essa profissão tão nobre e podemos executar nossas responsabilidades, nossas atividades de forma responsável. Para isso, foi criado também, dentro do Ministério, outras entidades de classes, né, e outras entidades que pensam na pessoa. Assim como o sindicato, que tem o papel de estar brigando, no bom sentido, por trazer mais qualidade de vida, como também qualidade para que todos nós exerçam as suas atividades. Nós, né, do sistema cooperativo, que a nossa entidade é uma entidade cooperativa, nasceu exatamente para dar uma tranquilidade maior a todos os servidores do Ministério da Agricultura, em especial aos auditores fiscais federais. Nossa entidade nasceu dentro do Ministério da Agricultura, quando aquele órgão era responsável também em autorizar, incentivar as pessoas a se organizarem em cooperativas, mas também fiscalizar a boa prática, né, da governança nas entidades cooperativas. Né? E, lógico, depois da Constituição de 88, né, o Estado se afasta e aí vem a autogestão. E isso, o cooperativismo se desenvolve. E nós fomos pioneiros, nós do Ministério da Agricultura, fomos pioneiros na organização dessa entidade. Tínhamos, na época, até um banco cooperativo, o BNCC, que era o Banco Nacional Cooperativo, que depois desse banco, a sua extinção, surgiu, então o sistema começou a se organizar. E daí surgiu como resultado, né, grandes sistemas hoje do cooperativismo brasileiro. Destacamos aqui na região sul o sistema Sicredi, que é um dos grandes sistemas, como também no resto do país, também o sistema Sicob, o qual nós fazemos parte. Então, a minha mensagem aqui é dizer que nós, do sistema cooperativo, em especial do sistema cooperativo, temos o papel e a missão de levar a vocês soluções financeiras que venham dar um pouco mais de tranquilidade e satisfação para que vocês possam exercer com muita competência e com muita dedicação o trabalho que vocês fazem. Então, é uma grande honra para nós estarmos mais um ano aqui participando deste evento e, lógico, participando não somente como um apoiador, mas também convivendo e aprendendo com vocês como fazer este país cada vez melhor. Muito obrigado e desejo a todos vocês um excelente congresso. Senhor Luiz, muito obrigada por apoiar e disponibilizar o sistema cooperativo aos nossos fiscais federais, auditores agropecuários. Eu gostaria agora, então, de convidar para a última fala de saudação na abertura do 7º CONAFA, o anfitrião deste congresso, o presidente do ANFA sindical, senhor Janos Pablo Fonseca de Macedo. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Primeiro, dizer que estou muito feliz aqui em revê-los, né, principalmente os colegas. E tive uma brincadeira no início aqui, feita pelo prefeito, Diogo Siqueira, e ao entregar o convite pessoalmente ao governador Eduardo Leite, ele brincou: "De onde é que esse sotaque tão bonito?" Aí eu disse: "É lá do norte." Ele: "Você é gaúcho do norte?" Eu disse: "Não, eu sou do Rio Grande do Norte." Então, ficou essa brincadeira. Para quem não entendeu, eu quis aqui explicar.
Senhoras e senhores, colegas auditores fiscais federais agropecuários, autoridades presentes, convidados e representantes de entidades parceiras. Iniciamos o 7º Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, o CONAFA, em Bento Gonçalves, evento que se estende até o dia 25 de outubro, próximo sábado. E, em primeiro lugar, expresso, em nome do ANFA Sindical, nosso sincero agradecimento a todos os presentes, aos participantes que vieram de diferentes regiões do país, aos palestrantes e debatedores que aceitaram o convite para compartilhar seus conhecimentos e às instituições parceiras que apoiam a realização deste congresso. A colaboração de cada um é fundamental para este sucesso, que reflete o compromisso coletivo com o fortalecimento da carreira e com a defesa agropecuária brasileira. Sob o tema Inovação e Fortalecimento Sindical, na defesa e evolução da carreira, este congresso reafirma seu papel como principal espaço de reflexão e construção coletiva da nossa categoria. O CONAFA é o momento em que a construção, ou melhor, em que olhamos para a nossa trajetória e reconhecemos os desafios do presente e traçamos, juntos, os caminhos para o futuro dos auditores fiscais federais agropecuários. Cada edição do CONAFA é um marco de luta, amadurecimento e reafirmação da importância da nossa carreira para o Brasil. Desde o primeiro congresso, em 2009, em Belém, até o mais recente, no Rio de Janeiro, em 2022, percorremos um caminho de aprendizado. Refletimos sobre o nosso papel social, discutimos desafios globais, fortalecemos nossa identidade como auditores e reafirmamos que somos base da segurança dos alimentos e da credibilidade internacional do nosso país. Cada encontro deixou o seu legado. E hoje, neste 7º CONAFA, seguimos com o nosso compromisso com coragem e união, em um momento desafiador, mas também para conquistas. Sabemos que nossa carreira enfrenta ameaças, tentativas de usurpação de atribuições, redução de quadros e precarização das estruturas de fiscalização. Mas também sabemos que nenhum avanço virá da dispersão ou do desânimo. Só a mobilização coletiva, firme e contínua, pode proteger o que construímos e abrir caminho para o que ainda precisamos alcançar. E é essa mobilização que nos faz resistir também às tentativas de desmonte do Estado, expressas na recente reforma administrativa. Desde o início da sua tramitação, os auditores fiscais federais agropecuários têm se posicionado firmemente contra qualquer medida que fragilize o serviço público brasileiro, que ataque a estabilidade ou reduza a capacidade técnica das instituições que protegem a nossa sociedade. Nossa luta é pela valorização do servidor público e pela defesa de um Estado forte, capaz de garantir políticas públicas de qualidade, baseadas em ciência, ética e compromisso com o interesse coletivo. Temos hoje mais de 600 profissionais aprovados no último concurso nacional unificado, o CNU. E eles estão prontos, preparados para atuar, enquanto o Estado enfrenta riscos crescentes à saúde pública, à economia e à imagem internacional do Brasil. A convocação integral deste cadastro não é uma pauta corporativa, é uma necessidade de Estado, porque sem auditores, o país perde sua capacidade de proteger a população e o setor agropecuário de crises sanitárias e fraudes que colocam vidas em risco. Nos últimos anos, enfrentamos emergências como a influenza aviária, a monilíase do cacaueiro, a mosca da carambola, além de episódios graves de intoxicação por metanol. Nesses casos,
que poderiam ter sido evitados com a devida atuação da fiscalização inteligente e estruturada nas áreas animal e vegetal. Expõe o custo social da falta de investimentos e da escassez de auditores. Cada uma dessas situações evidencia o mesmo ponto. Quando o Estado enfraquece a fiscalização, é a sociedade inteira que corre riscos. O Brasil é uma potência agroalimentar. A agropecuária corresponde por 1/4 do PIB, quase metade das exportações e cerca de 150 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Mas esses números não se sustentam sozinhos. Eles dependem da confiança construída, dia após dia, pelo trabalho técnico, ético e incansável dos auditores fiscais federais agropecuários. Sem o nosso sistema público de inspeção e fiscalização, não há garantia que o Brasil continuará sendo referência mundial em segurança e qualidade dos alimentos. Por isso, reafirmamos, somos atividade essencial para a saúde pública, para a segurança dos alimentos, para a defesa sanitária e para a competitividade internacional do Brasil. Estamos no campo, nas lavouras orgânicas, nas indústrias, nos frigoríficos, em portos, aeroportos, fronteiras, nos laboratórios e no comércio. E em todas as etapas que garantem que o alimento que chega à mesa do consumidor, do Brasil ou no exterior, seja seguro, de qualidade e produzido com responsabilidade. Nosso fortalecimento também passa pela presença constante nos fóruns institucionais, como o Fórum Nacional das Carreiras Permanentes Típicas de Estado, o FONACAT, e o Instituto Servir Brasil, que é o braço operacional da Frente Parlamentar Servir Brasil em defesa do serviço público. São nesses espaços que se decide o futuro do serviço público e, portanto, o futuro da nossa própria carreira. Internamente, o ONFA Sindical tem atuado de forma contínua para garantir o reconhecimento e a valorização dos direitos dos auditores fiscais federais agropecuários. As ações conduzidas pelo Departamento Jurídico já proporcionaram benefícios e direitos a mais de 1.800 filiados, que somam mais de 30 milhões de reais nos últimos meses. Atualmente, estão em andamento 58 ações coletivas, abrangendo diferentes temas de interesse da categoria, entre as quais já tiveram desfecho favorável. Destacam-se aquelas que contestam a incidência do imposto de renda sobre o benefício especial de abono de permanência e afastam a cobrança da contribuição previdenciária, PSS, sobre os valores retidos a título de férias. Esses resultados refletem o compromisso do sindicato em atuar de forma técnica e estratégica na defesa dos interesses da carreira, assegurando retorno concreto aos nossos filiados. Colegas auditores, o 7º CONAFA é mais que um encontro. É um chamado à união, à coragem e ao planejamento do futuro. Um chamado para reafirmarmos juntos que nossa carreira é indispensável, que nossos avanços foram frutos de muitas lutas e que nosso compromisso com o Brasil exige vigilância e ações permanentes. Que este Congresso nos inspire a seguir firmes, coesos e determinados, porque o futuro da fiscalização agropecuária começa com as decisões que tomaremos aqui. Por fim, registramos o nosso especial agradecimento aos patrocinadores, ao Sicob Executivo, ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e à Mútua, cujo apoio é essencial para a concretização de mais uma edição deste evento fosse e será um sucesso. E é com grande entusiasmo e confiança que declaro aberto
o 7º Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Janus Pablo, por trazer assim de forma tão enfática a postura e o papel do ANFA sindical. Agora eu agradeço às senhoras, aos senhores que fizeram parte da mesa de abertura. Foi uma honra tê-los aqui no palco. Solicito então que tomem seus lugares na audiência e fiquem à vontade para a palestra magna. Muito obrigada.